E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui para seguir com a nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antisser. Lembrando sempre de que vocês podem comprar os livros, tanto esse volume aqui como os outros dessa coleção de 7 volumes, assim como os da coleção de 3 volumes, todos pelos links na descrição, tá bom? Comprando pelos links na descrição, você ajuda o projeto, ajuda o canal, para você sair o mesmo preço, mas eu ganho uma comissãozinha em cima disso, então isso é muito legal. Bom, pessoal, hoje eu venho falar aqui para vocês, então, dos últimos desenvolvimentos da filosofia antiga, tá? Da filosofia antiga pagã, melhor dizendo, para depois a gente entrar em mais alguns temas finais e depois poder, enfim, entrar no segundo volume da história da filosofia do Reale. Mas é bom destacar aqui então que hoje a gente vai falar sobre os desenvolvimentos do neoplatonismo, depois do Plotino, e principalmente de Próclo, né, que vai ser aí o neoplatônico que vai, segundo Reale, adquirir mais destaque, né, que vai trabalhar melhor, desenvolver mais as ideias neoplatônicas. Né, vai pegar os princípios neoplatônicos e vai desenvolver de uma maneira mais refinada. E bom, depois disso a gente só vai ver algumas outras questões menores, mas enfim, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então os últimos desenvolvimentos da filosofia antiga consistem exatamente em algumas formas de neoplatonismo. O Reale vai falar aqui que, a partir do Plotino, algumas tendências diferentes se instauraram entre os discípulos dele e até os discípulos dos discípulos dele, e até uma galera que veio bem depois também. E aí o Reale ele dá uma sistematizada nessa variedade aqui. Ele vai dizer que houve um total de 6 escolas e ele vai descrever aqui depois quais foram os enfoques dessas escolas e vai ressaltar as tradições mais importantes, né? As linhas de filosofia que tiveram maior destaque. Bom, ele começa falando da primeira escola de Alexandria, né, que foi fundada por Amônio Sacas. Amônio Sacas, mestre de Plotino, então ele dá um passo atrás aí e ele fala, primeiro de tudo, havia essa primeira escola do Amônio Sacas, de quem a gente já falou no vídeo do Plotino. Essa escola é em Alexandria, né? Foi a primeira escola de Alexandria, né, que surgiu provavelmente em torno de 200 depois de Cristo, tendo seu auge ao longo da primeira metade do século III depois de Cristo. Como sabemos, os membros mais famosos dessa escola foram Herênio, Orígenes o Pagão e Plotino, né, e além do célebre literato Longino. Então, são aqueles 3 discípulos, basicamente, de que a gente falou no último vídeo, né, sobre o Plotino. O Herênio, o Orígenes, Pagão e o próprio Plotino. Esses 3, a gente lembra que eles firmaram um pacto para não divulgar por escrito as doutrinas do mestre Amônio, mas eles começaram a descumprir, aí o Plotino decidiu descumprir o trato também, enfim. E aí a gente tem tantos tratados que ele escreveu. Mas então, esses são os 3 principais discípulos, além desse do literato Longino, e também ele menciona aqui algo de que eu já falei antes, que é o Orígenes cristão. O Orígenes cristão, ele parece que chegou a frequentar a escola de Amônio Sacas. Né? Parece que não, eu não sei até que ponto pode se dizer que foi um discípulo, né? Eu acredito que não seja, mas ele ele provavelmente frequentou algumas aulas. Né? Isso deve ter tido uma influência no pensamento dele, que, bom, a gente vai tratar na próxima temporada da nossa série. Né? Quando a gente começar o segundo volume, a gente vai falar bastante do Orígenes. Bom, essa foi a primeira escola de Alexandria, né? A primeira escola neoplatônica. Depois disso, a escola fundada por Plotino, em Roma, né, em 244 d.C., que floresceu ao longo da segunda metade do século III d.C. Os membros mais significativos dessa escola foram Amélio e Porfírio, este último desenvolvendo sua atividade também na Sicília. Então, o Porfírio é aquele que tem uma importância muito grande, principalmente no que diz respeito à biografia do Plotino. Né? O Porfírio ele escreveu sobre o Plotino, e também o Porfírio foi aquele que sistematizou os tratados do Plotino em 6 Enéadas, né? Em 6 conjuntos de 9. Né? Pegou aqueles 54 tratados e fez essa divisão. Então ele tem essa importância filológica, vamos dizer assim, e também biográfica no que diz respeito ao próprio Plotino, além de desenvolvimentos filosóficos também, claro. Bom, então tivemos a escola de Alexandria, a primeira,
fundada por Amônio Sacas, que teve por discípulo Plotino, que criou a própria escola também em Roma. E aí depois ele começa a falar aqui da terceira escola, né, da terceira tendência aí do neoplatonismo, que é a escola da Síria, fundada por Jámblico, que nasceu entre 240 e 250 d.C. e morreu em torno de 325 d.C. Pouco depois de 300 d.C., tendo seu auge durante as primeiras décadas do século IV d.C. Então a gente tem aí o Jámblico. Lembrando que a gente vai dar uma aprofundada no que cada uma dessas escolas falava depois. Tá? Eu estou primeiro só citando as escolas para a gente ter um panorama aí, para a gente lembrar dos nomes, e depois aprofundando nas doutrinas, né, de cada uma delas, no que eles estavam ali desenvolvendo. Bom, então, essa foi a escola da Síria, e agora a escola de Pérgamo, a quarta escola que o Reale menciona aqui. A escola de Pérgamo, fundada por Edésio, discípulo de Jámblico, né, então discípulo do anterior que nós vimos agora, pouco depois da morte deste último. Foram expoentes dessa escola, sobretudo, o imperador Juliano Apóstata e seu colaborador Salústio. A dissolução da escola pode coincidir com a morte de Juliano em 363 d.C. Né? Então, quando Juliano morreu, Juliano Apóstata é uma figura conhecida, a gente deve falar dele um pouco melhor no próximo volume. Assim que ele morreu, também morreu essa escola, né? Essa tendência aí da qual ele era um grande expoente. Bom, a quinta escola é a escola de Atenas, fundada por Plutarco de Atenas. Também Plutarco, um nome muito conhecido. Entre fins do século IV e princípios do século V d.C. E consolidada por Siriano. Então, Siriano foi um dos grandes nomes aí dessa escola, que chegou a consolidar a escola melhor, como ele falou aqui. Próclo de Constantinopla foi seu expoente mais insigne. Outros representantes de relevo foram Damácio e Simplício. A escola foi fechada em decorrência de um edito de Justiniano em 529 d.C. Eu vou fazer um videozinho só para falar desse edito, que eu acho que merece um tratamento separado. Mas, de maneira geral, foi onde terminou, basicamente, a filosofia antiga. Mas sem querer dar spoiler do próximo vídeo, basicamente é isso. E, por fim, ele fala da sexta tendência, né, da sexta escola, do sexto momento do neoplatonismo, que é a segunda escola de Alexandria. A primeira foi fundada pelo Amônio Sacas, né, o mestre de Plotino, o primeiro neoplatônico, a gente poderia dizer, né, o primeiro que começou essa tendência. E então a gente tem a segunda escola de Alexandria, que nada mais é do que a primeira, só que revivida. Né? Vamos ver isso aqui. Bom, segunda escola de Alexandria, entre cujos expoentes devemos mencionar Hipátia, Sinésio de Cirene e Hérocles de Alexandria. Essa escola nasceu, ou melhor, renasceu contemporaneamente à escola de Atenas, sobrevivendo até princípios do século VII d.C. Então, bastante tempo, né? Permaneceu bastante. Parece ter sido a última a ser extinta, né? Século VII d.C. As outras aqui geralmente terminam em 529, né? Ou perto disso, que foi precisamente quando teve o édito do Justiniano. Bom, e agora o Reale vai dar uma aprofundada em cada uma dessas doutrinas. Se havia uma distinção de escolas, é natural que tendências diferentes, né, que interesses diferentes nutrissem aquelas escolas. Né? E, bom, é exatamente isso que acontece. E aí vai começar a entrar aqueles elementos de que a gente tratou alguns vídeos atrás, dos oráculos caldeus, por exemplo. A gente vai ver que essas questões teúrgicas, algumas questões religiosas do paganismo, começam a ter influência aqui no neoplatonismo. Né? Então, vamos ver isso com calma. Bom, então primeiro ele fala aqui da escola de Plotino. Né? E de Plotino e de Amônio, né? Porque no vídeo anterior eu já falei que existe aí uma confusão, né? Que a gente não consegue ver diretamente o que é a doutrina do Amônio, mas o próprio Plotino admite que muito do que ele fala já estava presente no Amônio. Então, como acontece numa anedota que a gente já leu no último vídeo. Então você pode voltar para dar uma olhada. Mas basicamente aqui a gente não sabe então até que ponto da doutrina de Plotino já estava contida em Amônio. Mas de toda forma, essa primeira descrição aqui ela vale para os dois. Né? Então, de maneira geral. Né? Então, tanto para a primeira escola de Alexandria como para a escola de Roma, né? Fundada pelo próprio Plotino.
Plotino, com sua escola, como talvez Amônio com seu círculo, representa a tendência metafísico-especulativa pura. Com efeito, ele mantém sua filosofia bem distinta tanto da religião positiva como das práticas mágico-teúrgicas, e sua própria religiosidade foi de caráter tipicamente filosófico. Então, aqui a gente tem o Plotino como tendo um interesse puramente filosófico na coisa, puramente metafísico. As questões da magia, as questões da teurgia e da religião pagã não entram aí ainda. É claro que, pelo que a gente viu do Plotino, e quem já conhece o Plotino pode identificar algum elemento religioso, só que, como ele fala aqui, né, é um elemento religioso que tem um caráter tipicamente filosófico. Né? Então é algo que está relacionado àquela metafísica dele. Não é algo que vem de fora e que é abraçado. Né? São, de certa forma, consequências daquela forma de pensar a metafísica dele, né? De pensar a estrutura da realidade e a composição do homem, né? A relação do homem com o cosmos, questão da alma, do nous, enfim, tudo aquilo de que a gente já tratou. Então a gente tem no Plotino, e talvez no Amônio Sacas, um interesse puramente filosófico, né? Filosófico, metafísico e especulativo. Embora cedendo em alguma coisa, também os seguidores de Plotino não chegaram, a não ser de modo parcial e não substancial, a transformar o desempenho do mestre, como veremos. Bom, e agora ele vai comentar sobre a escola de Jâmblico e a escola de Plutarco. A escola de Jâmblico e a escola de Atenas representam como que uma síntese, ou, se preferirmos, uma combinação entre a tendência filosófica e a tendência místico-religioso-teúrgica. Além de especulação filosófica, o neoplatonismo torna-se também fundamento e defesa apologética da religião politeísta, e assume as práticas mágico-teúrgicas como complemento da filosofia, quando não até mesmo como sua coroação. Então, na escola do Jâmblico e na de Plutarco, a gente vai ter esse acolhimento das doutrinas pagãs religiosas, né, do politeísmo grego, que a gente já conhece, e também daquelas tendências teúrgicas, né, que tem talvez aí alguma relação com os oráculos caldeus, né, aquela obra que surgiu nessa época e que teve bastante influência. Então, vai ter uma reunião desses elementos, mas ainda assim não vai haver um abandono completo da questão filosófica, apesar de ela não ser agora o foco exclusivo. Né? Haverá, segundo o Reale aqui, desenvolvimentos filosóficos, mas não existe uma exclusividade por parte da filosofia. Existe, como o próprio Reale fala, um voltar-se para essa parte religiosa e teúrgica, e também, às vezes, chega até a ser a coroação da filosofia. Né? Então, o ponto mais alto, né? Algo que, por vezes, parece que acaba até tendo uma importância maior do que a própria filosofia. Né? Isso é Jâmblico e Plutarco, e suas respectivas escolas. Depois ele fala rapidinho aqui sobre a escola de Pérgamo, né? Que parece que foi muito menos relevante, né? Que é a escola do Edésio. Ele fala que houve uma acentuada involução religioso-teúrgica e clara decadência do componente filosófico especulativo. Então a gente vê aí uma decadência geral nessa escola. Né? Não houve muitos desenvolvimentos, não se pensou muita coisa de diferente. Né? Não se desenvolveu muito aqueles preceitos que já estavam nas outras escolas. Então parece que essa escola, a de Pérgamo, do Edésio, parece que é a escola de menos relevância. Bom, e aí para finalizar, ele fala da segunda escola de Alexandria, que também tem um caráter diferente e bem interessante. Ele vai falar aqui que a segunda escola de Alexandria tem caráter predominantemente erudito, tendendo à simplificação do neoplatonismo. Né? Então, aí não existe, parece uma preocupação, às vezes, tão filosóficas no sentido de um desenvolvimento original e tudo mais. Mas é uma questão de erudição, de ter muito material, de conhecer muito material, de fazer comentários a esses materiais. Ele vai falar aqui que sua importância histórica e filosófica deve-se, sobretudo, aos comentários a Aristóteles, produzidos pela escola de Amônio, filho de Hérmias, né, então é outro Amônio, Asclépio, Olimpiodoro, Davi e Estevão, que em parte chegaram até nós. Como dissemos, esses autores liam Aristóteles como preparação introdutória a Platão. Então, nessa escola segunda de Alexandria, onde essa tendência é mais erudita, o pessoal tende a olhar
Aristóteles como um prolegômeno ao estudo de Platão, né, como aquilo que vem antes, que é necessário para que você alcance as verdades platônicas. Então acaba que as obras do Aristóteles não são colocadas, digamos assim, como um valor em si mesmo, no sentido de que elas são exatamente uma preparação para aquilo que há de mais elevado, que vem depois, que são as obras platônicas. E, bom, como é uma escola neoplatônica e não neo-aristotélica, a gente consegue visualizar isso bem, né? Bom, e aí de todas essas escolas, o Reale ele salienta 3 indivíduos aqui que tiveram uma contribuição mais significativa, né, de quem a gente já falou aí, mas de qualquer forma ele ressalta de novo. Entre todos esses filósofos, Próclo é o único que se destaca de modo decisivo. Inclusive, daqui a pouco a gente vai aprofundar melhor o Próclo. Então, ele foi o único que teve um destaque assim, realmente, que realmente chamou a atenção, né, que realmente deve ser, digamos assim, considerado filosoficamente. Bom, entretanto, deve-se ressaltar a importância, sobretudo histórica, de Porfírio, né, porque ele contou a vida de Plotino, sistematizou as obras do Plotino e tudo aquilo de que a gente já falou. E também de Jâmblico, a quem remonta a responsabilidade pela nova orientação filosófico-teúrgica do neoplatonismo. Então foi a partir do Jâmblico que a teurgia e toda a questão do panteísmo entraram na filosofia, né, foram acolhidas pela filosofia, lançando assim essa nova tendência. Então ele tem essa importância particular também. Então ele destaca aí o Próclo, o Porfírio e o Jâmblico. Parece que Porfírio procurou inovar Plotino sobretudo na metafísica. Com efeito, com base nos estudos mais recentes, parece que ele colocou no vértice da hierarquia uma Enéada, ou seja, 3 hipóstases, cada uma delas caracterizadas por uma tríade, talvez influenciado pelos oráculos caldeus. Então, não parece ter tanta informação a respeito da metafísica do Porfírio, né, do que ele tentou inovar em termos propriamente filosóficos, mas parece que ele foi influenciado pelos oráculos caldeus. Né? Ele concebeu uma Enéada, né, no topo da hierarquia do cosmo, e cada uma dessas Enéadas constituídas por uma tríade. Então a gente lembra claramente dos oráculos caldeus que a gente viu agora. A gente viu há 2 vídeos atrás, eu acho, que eles viam uma questão trina em tudo. Né? Em todo lugar eles conseguiam fazer uma associação de que há um número 3. Acredito que o Reale não dá muito detalhe, né? Mas acredito que nas realidades, tanto imateriais como materiais, eles sempre ressaltam essa questão do número 3 como sendo um constitutivo geral da realidade, né? Que aparece em todas as coisas. E, então, ele ressalta isso aqui do Porfírio. O Porfírio ele também dá uma ênfase muito grande a essa questão do número 3. Jâmblico foi muito mais além. Parece que chegou até a desdobrar o uno em um primeiro e um segundo uno. Além disso, dividiu a hipóstase plotiniana do espírito em um plano do inteligível, subdividido em uma tríade, e num plano do intelectual, ulteriormente distinto em forma triádica. É possível ainda que entre esses 2 planos ele já tenha introduzido também o plano do inteligível e intelectual, posteriormente dividido em tríades, e também distinguiu em uma tríade a hipóstase da alma. Então, o Jâmblico parece que não é que não faz nada muito diferente, mas ele segue essa tendência de triadizar as coisas, triadizar as hipóstases, provavelmente também por influência dos oráculos caldeus. E, bom, até o próprio Plotino, né, ele tem as 3 hipóstases, então isso já estava ali de algum jeito. Né? Então, o que sobra para fazer é continuar dividindo essas hipóstases. E, bom, parece que ele divide o uno em um primeiro uno e um segundo uno, e aí depois ele pega o espírito, divide em 2, e cada um desses 2 divide em forma triádica. Mas aí parece que ele talvez tenha realmente concebido um terceiro nível do nous, que também seria dividido em forma triádica, e também, por fim, a alma em forma triádica também. Então ele fez esse destrinchamento aí, essa ramificação, vamos dizer assim, das hipóstases. Mas no caso do Jâmblico tem um negócio que é diferente, que é bem interessante. Ele fala aqui que além de sob o aspecto metafísico,
Essas hipóstases também eram apresentadas sob o aspecto religioso, sendo consideradas deuses, de modo a poder justificar racionalmente o politeísmo. Então, cada uma dessas divisões, né? Então a gente tem 3, e aí depois tem mais, não, tem 2 em cima, e tem mais 3, 3, 3, e aí mais 3 da alma embaixo. Toda essa divisão das hipóstases fez com que ele associasse cada uma dessas entidades resultantes, vamos dizer assim, a uma divindade pagã. Né? Então aqui a gente já vê um pouco mais com detalhe como é que funcionou essa relação. Né? As hipóstases plotinianas, que antes eram 3, foram divididas em muitas outras, né? Foram em todos os níveis, mais do que multiplicadas por 3 até. E assim, cada uma dessas hipóstases resultantes, né, dessas realidades resultantes, tem uma relação aí com algum deus pagão. Né? Ele próprio atribuiu nomes de deuses pagãos a essas realidades. E aí ele finaliza aqui falando que os neoplatônicos continuaram nesse caminho de distinções hipostáticas de Teodoro de Assine, discípulo de Jâmblico, a Próclo e Damácio, no qual esta tendência atinge seu ponto culminante. Mas no caso de Próclo é necessário um estudo à parte. E agora então a gente entra no estudo de Próclo, né, que parece, segundo o Reale aqui, que foi a última voz original da antiguidade pagã. Então, aqui com o Próclo, a gente vê onde chegou a filosofia pagã, né? Aquele ponto último antes da coisa desmoronar, como a gente já vai ver. Mas então o Próclo ele tem essa importância, porque parece que foi a última voz original. Então isso dá a entender, de certa forma, que havia outros filósofos, outras pessoas que estudavam filosofia, mas que não chegaram a ter desenvolvimentos propriamente originais. Né? Um desenvolvimento propriamente dito, né? Um trabalho filosófico original, parece que encontra-se apenas no Próclo, né? Nesse final. Parece que ele realmente é o último que traz uma inovação para esse campo. E são inovações muito interessantes. Né? Algumas coisas não são nem inovações, mas aprofundamentos do que o Plotino fez. Né? Detalhamentos da doutrina plotiniana que são muito legais. E, bom, é isso que a gente vai ver agora, depois dos dados biográficos do Próclo que o Reale coloca aqui. Bom, Próclo nasceu em Constantinopla no ano de 410 e morreu em 485 d.C. Muita coisa de sua rica produção chegou até nós, destacando-se os comentários e alguns diálogos platônicos, especialmente Teologia Platônica e Elementos de Teologia. Né? Então são as duas obras mais conhecidas dele. Teologia Platônica e Elementos de Teologia. E aí agora o Reale vai falar um pouco sobre qual é o diferencial do Próclo, né? O que ele fez para ele chamar tanto a nossa atenção nesse momento aqui. Ele fala o seguinte: não nos deteremos na complexa sistematização do mundo inteligível, com todas as suas divisões e subdivisões triádicas, porque a grandeza de Próclo não reside nisso. Então parece que o Próclo ele chegou a fazer divisões triádicas nas hipóstases, né, no mundo suprassensível, que é algo que a gente acabou de ver acontecendo no Jâmblico, no Porfírio, enfim, a gente acabou de ver que isso acontece em alguns outros filósofos neoplatônicos. Mas parece que no caso do Próclo, ele vai fazer isso também, mas não vai ser o diferencial dele. Né? Isso os outros já fizeram. Com efeito, ele se distinguiu pelo aprofundamento das leis que governam a processão da realidade, ou seja, precisamente pelo aprofundamento daquele ponto que, como vimos, marcou a contribuição essencial do neoplatonismo. Né? Que o neoplatonismo ele se pretende um trabalho, num certo sentido, um trabalho de síntese entre a doutrina platônica e aristotélica. Né? A gente vê ali no Nous uma instância que reúne tanto a substância suprassensível, a inteligência que pensa a si própria do Aristóteles, como também o hiperurânio platônico, né? O famoso mundo das ideias. Então, há um trabalho de síntese, mas ele também concebe uma realidade acima disso, que é o uno, e vai mostrando como cada coisa deriva dele. Vai, a partir do uno, deduzir as outras realidades. E nesse sentido que a gente pode dizer que esse momento de processão
né, de derivação das coisas a partir do uno, é um elemento essencial da filosofia neoplatônica, da filosofia do Plotino, evidentemente dos que vieram depois também, né, tanto que eles começam a conceber vários outros níveis de realidade, mas o Próclo é quem vai dar um pouco mais de aprofundamento a como se dá esse processo de processão. Em primeiro lugar, devemos destacar a determinação perfeita que Próclo fez da lei ontológica que governa a geração de todas as coisas, entendida como um processo circular constituído de 3 momentos. Então, há 3 momentos nesse processo de processão de uma coisa da outra. Em primeiro lugar, há o momento da manência, moné, ou seja, o permanecer em si próprio do princípio. Em segundo lugar, a processão, ou pródos, ou seja, o sair do princípio. E, número 3, o retorno, ou a conversão, epistrophé, ou seja, a reunião ao princípio. Então, e o Hélio até comenta aqui que o Plotino ele já identificara esses 3 momentos. Aí a gente lembra, a gente recorda exatamente disso, né? O princípio ele precisa se estabelecer, né? Ele precisa ser ele próprio. Né? Pegar o exemplo do uno, por exemplo. Ele se estabelece enquanto uno, né? Livremente, por todos aqueles motivos de que a gente já falou. Depois dessa ação dele, deriva um processo de expansão, de transbordamento da sua potência, do seu poder. E daí, vamos dizer assim, essa matéria resultante, né, essa possibilidade resultante, ela para se transformar na hipóstase seguinte, né, que no caso do Plotino é precisamente o nous, ela precisa voltar-se para o seu princípio e deixar-se ser preenchida por ele. Então receber a unidade que vem diretamente do uno para que enfim ela possa se estabelecer como hipóstase, né, como algo subsistente. E aí esse processo se repete, né, porque aí o espírito ele permanece em si próprio, né, ele uma vez passado por esse processo, a gente pode já dizer que ele vamos dizer assim, e aí segue-se novamente um processo análogo, né, como a gente já cansou de explorar lá no Plotino. E é interessante que ele faz essa distinção agora, né, o Próclo, num contexto em que ele concebe várias outras divisões, né, porque no Plotino a gente tem esse processo acontecendo do uno para o nous, do nous para a alma, então é algo que acontece poucas vezes, digamos assim. Mas, como a gente está vendo, nessas tendências neoplatônicas, existe uma mania, vamos dizer assim, né? Existe uma tendência, uma inclinação dos autores a fazer essa distinção, né? A pegar uma hipóstase e dividir por 3, aí pega as divisões, divide mais. Então, o Próclo ele faz isso também. Então, esse processo triádico de permanência, transbordamento e retorno, como é que ele coloca aqui? Manência, processão e retorno, ele acaba tendo um contexto, num certo sentido, um pouco diferente, né? Porque ele acontece muitas vezes. Né? Essa derivação é algo que vai estar mais presente ainda do que no Plotino, digamos assim, né? Porque acontece muitas vezes. Então, é importante que se explique, que se aprofunde esses temas. Bom, como vimos, Plotino já identificara esses 3 momentos, que desempenham em seu sistema papel bem mais complexo do que habitualmente se acredita. Entretanto, Próclo vai além de Plotino, levando essa lei triádica a um nível excepcional de refinamento especulativo. A lei vale não somente em geral, mas também em particular, à medida que expressa o próprio ritmo da realidade em sua totalidade, bem como em todos os seus momentos particulares. Então, é curioso que ele não menciona aqui, mas talvez aqui também já haja de novo, né, uma influência dos oráculos caldeus. Isso aí a gente pode meio que deduzir na medida em que ele colocou, exatamente antes de falar do neoplatonismo, a descrição da obra dos oráculos caldeus, ressaltando a questão da tríade e tudo mais. Né? Então, todo esse apego a uma noção envolvendo o número 3, né, muito provavelmente está relacionada a isso. E aí então o
o Próclo ele não apenas fala disso no sentido geral das hipóstases e tal, mas vai para aquele momento mais específico, mais particular, que é o da processão. Assim como qualquer outra realidade que produz algo, o Uno produz por causa de sua perfeição e superabundância de poder, segundo um processo triádico, como já falamos. Bom, primeiro, todo ente produtivo permanece como é, precisamente devido à sua perfeição. E por causa desse seu permanecer, imóvel e irredutível, produz. Segundo momento, a processão não é uma transição, como se o produto que dela deriva fosse parte dividida do produtor. Então, não é como se no momento de processão, de prodos, como ele coloca, não é como se fosse uma parte daquilo que é o fundamental, que é aquele ente anterior produtivo, se dividisse e partes dele se tornassem outra coisa. Não é nada nesse sentido. Mas é o resultado da multiplicação que o produtor faz de si mesmo em virtude de sua própria potência. Então, o exemplo do transbordamento, aliás, a figura, a palavra transbordamento, eu acho que funciona bem aqui para descrever isso. Ademais, aquilo que procede é semelhante àquilo do qual procede, e a semelhança é anterior à dessemelhança. A dessemelhança consiste apenas no fato de ser o produtor melhor, ou seja, mais potente que o produto. Então, olha que interessante, esse poder ele sai daquela entidade anterior e saindo, ela é semelhante, porque exatamente aquela entidade produtiva, só que agora multiplicada. Então, eles são, digamos assim, da mesma natureza. Só que, então, nesse sentido, eles são semelhantes. Eles são primariamente semelhantes, exatamente porque um deriva diretamente do outro. O efeito aí sendo sempre semelhante à causa. Só que aí tem um fator de dessemelhança, exatamente porque são duas coisas distintas. E ele se dá exatamente porque o produtor ele deve ser algo distinto do produto, e deve ser algo superior a ele. Não é possível que você crie algo superior a você mesmo. Existe uma dependência ontológica daquilo que vem depois em relação àquilo que vem antes. Então não dá pra gente... Então a gente precisa conceber que há um fator de diferença, apesar da natureza daquelas coisas ser a mesma natureza. Mas existe aí um grau menor, vamos dizer assim. E aí ele fala que, consequentemente, as coisas derivadas têm afinidade estrutural com suas causas. Ademais, aspiram a manter-se em contato com elas, e, portanto, a retornar a elas. Por isso, as hipóstases nascem por razão de semelhança e não por razão de dessemelhança. Então, elas nascem exatamente por uma questão de semelhança com o princípio. E se elas são dessemelhantes, é precisamente porque elas derivam do princípio e não são o princípio. E isso fica muito claro quando a gente lembra que a realidade que deriva de uma realidade anterior, nesse esquema neoplatônico, ela sempre procura voltar àquela realidade anterior. Ela sempre busca voltar ao seu princípio e beber dele, digamos assim. Como a gente já aprofundou no vídeo do Plotino. E aí depois disso ele explica porque lá no começo ele falou que é, num certo sentido, um processo circular. Ele fala aqui que o processo triádico é pensado em termos de círculo, não no sentido da sucessão de momentos, como se houvesse distinção cronológica de antes e depois, entre imanência, processão e retorno, mas no sentido da distinção lógica, e portanto da coexistência dos momentos, no sentido de que todo processo é perene permanecer, perene proceder e perene retornar. Então o círculo ele dá essa ideia de estabilidade, de algo que não muda. Não existe uma linearidade no círculo. Então, esses processos, como eu já ressaltei aqui quanto a isso no vídeo do Plotino, quanto a outras coisas, são processos que não se dão no tempo. São dependências ontológicas. Por mais que a gente use a linguagem de uma maneira... usando palavras que originalmente têm uma referência temporal, então, sei lá, sair do princípio, que a palavra sair geralmente envolve um movimento, de você está num lugar e você sai desse lugar, então pressupõe um antes e depois, mas aqui é num sentido o análogo, a gente sempre tem de entender isso.
Existe uma derivação, existe uma dependência, né, que não se situa no tempo. Todas essas realidades, elas são simultâneas. Como o Reale bem coloca aqui, é um perene permanecer, um perene proceder e um perene retornar. Bom, agora o Reale vai comentar um negócio que é bem interessante aqui, que é a respeito da lei do ternário, que é algo, novamente, mais uma concepção aí, que provavelmente tem influência de toda essa tendência aí de usar o número 3 e de multiplicar sempre o número 3 e de dividir por 3 e tudo mais, que é a lei do ternário, né? Essa lei do ternário vai dizer que em todos os níveis de realidade, todas as realidades, elas são compostas de 3 elementos. Vamos ver como isso funciona agora. Uma segunda lei, estreitamente ligada a essa primeira, é a do assim chamado ternário. Essa lei já fora indicada como a chave da filosofia de Próclo, mas não havia sido acatada pela opinião comum. Agora, porém, foi reafirmada e posta em primeiro plano. Então parece que foi negligenciado um pouco esse aspecto da filosofia do Próclo, mas acredito que ultimamente, recentemente, o pessoal anda tentando reviver esse aspecto. Próclo considera que toda realidade, em todos os níveis, do incorpóreo ao corpóreo, é constituída por estes componentes essenciais: o limite, ou peras, o ilimite, né, o sem limite, ou o apeiron, né, e obviamente a gente lembra do Anaximandro, né, aquilo que não tem limite, e o infinito, né, a gente pode dar para o ilimitado no nome de infinito também, e também há uma terceira instância aí, que é a de que todo ente é como que a mistura ou a síntese deles. Essa é uma tese evidentemente derivada do Filebo e das doutrinas não escritas de Platão. Então, todo ente é uma mistura de limitado e ilimitado. Algo de limitado, algo de ilimitado, e existe essa confluência. Então, há essas três etapas, né, esses 3 momentos da constituição dos seres. A lei do ternário, que consiste, portanto, no fato de ser todo ente constituído pelo limite, pelo ilimite e pela diferença mistura dos dois, não vale somente para hipóstases superiores, mas também para a alma, para os entes matemáticos, para os entes físicos e, em suma, para tudo sem exceção. Então isso vale para mim, vale para você, vale para uma árvore, vale para um cachorro, vale para um prédio, vale para um telefone celular, vale para um livro. E também vale para as realidades suprassensíveis, né? Vale para absolutamente tudo. Tudo, de certa forma, possui limite, possui ilimite, possui um apeiron, mas possui algo que limita esse apeiron e possui essas maneiras diferentes, né, de algo ser limitado ou ilimitado. A gente percebe na realidade que as coisas não são limitadas e ilimitadas da mesma forma, né? Senão tudo seria igual. Inclusive não haveria mais distinção entre as coisas. Então, se eu posso falar que esse livro aqui é uma coisa, aqui, volume 4, Contra as Heresias, de Irineu de Lyon, e que esse copo azul aqui é uma outra coisa diferente, é porque limite e ilimitado estão confluindo nesses dois entes de maneira diferente. Estão se relacionando de modos distintos, de modo a gerar entes distintos. Então, são esses 3 elementos. O limite, o ilimitado e a mistura. E aí ele fala que isso já estava contido, pelo menos em germe, lá no Filebo platônico e também nas doutrinas não escritas de Platão, né, das quais o Reale é um grande expoente, né, digamos assim, é um grande pesquisador. Né? Era, né, porque ele já morreu. Mas foi um dos caras que mais contribuiu para esse debate. Então vocês podem até voltar no vídeo do Platão que eu falo disso, né? Existe um princípio que é o uno, que é a mônada, e há um princípio diádico também, um princípio de díade, que aí tem essa relação provavelmente com aquilo que tinha nos pitagóricos, exatamente isso, de limite e ilimitado. Né? Não dá para aprofundar muito aqui, né? Vocês podem voltar para o vídeo de Platão para dar uma olhada. Talvez seja o vídeo 32, 31, não sei. Acho que 31. Enfim. Nesse contexto, a matéria sensível vem a ser a última infinitude, ou limitação. E assim, é boa em certo sentido.
enquanto é a última efusão do uno segundo a lei unitária da realidade. Então, a matéria sensível, ela, e aí a gente pode fazer comparações com o que o Plotino falou também, matéria sensível é aquela última camada da realidade a partir do uno, né? Aquele limite extremo do ser, da unidade das coisas. Então, ele é o limite do limite, vai. Se o uno tem alguma relação com a realidade, com as realidades limitadas, né, com ser a realidade limitada por si, a matéria é aquilo que tem limite da maneira mais sutil possível, né? É aquela coisa depois da qual não há mais nada a que se possa referir, né? Não há mais nada limitado depois da matéria. Ela é aquele último grau de limite, né? Portanto, nela parece prevalecer mais o ilimite do que o limite, mais o aperon do que o limite, né? A limitação. Então ela é boa em certo sentido, porque ela procede do uno também, né? Ela ainda que ela tenha pouco limite, ela tem limite. E aí, então ela tem parte no todo da realidade, deriva do uno e das hipóstases como qualquer outra coisa, e portanto tem o seu valor. Bom, e aí o Reale continua aqui falando que os elementos de teologia, dedicados à ilustração desses princípios e às leis gerais do sistema, constituem a obra mais vigorosa de Próclo, visto que nela o filósofo, tirando dos ombros em grande parte a preocupação dominante da teologia platônica, que era de defender o politeísmo pagão e fundamentar o panteão metafísico, capaz de acolher todos os deuses, concentra-se no essencial, apresentando-nos um tratado metafísico de primeira categoria. Foi precisamente isso que possibilitou a essa obra um grande sucesso também na Idade Média. Então a gente tem na teologia platônica uma preocupação com a fundamentação do panteão metafísico, de acolher todos os deuses, né? Então ele tem isso aí de convergência com Jâmblico e com esse pessoal que pensou antes dele também. Tem um bicho voando aqui, né? Não é nada demais. Então ele concorda com esse pessoal nesse sentido, né? Ele tem um esforço que também vai nessa direção. Mas no caso do Elementos de Teologia, ele vai fazer esse aprofundamento todo que a gente acabou de ver. Que aí, segundo o Reale, realmente é um tratado metafísico de primeira categoria, né? E tem uma importância aí, de certa forma, agravada na medida em que o Reale coloca o Próclo como a última voz original da antiguidade pagã. Então, é o último cara, né, original, e ele tem um tratado que tem bastante valor. Então, acaba que o valor desse último tratado acaba sendo ainda mais ampliado por causa disso tudo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vai ser bem rápido até. A gente vai falar sobre o fim da filosofia antiga, né, como é que a gente pode delimitar isso, né, dizer quando foi, da filosofia pagã antiga, né, eu sempre confundo. E, bem, basicamente isso. E já estamos caminhando aí para o final da nossa série, tá bom? Deixem um like embaixo, comentem, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, tá bom? E comprem os livros pelo link na descrição. Valeu!